depois nós que estivermos vivos. Ah, eu não fui. Vai dizer que agora é culpa de Deus não ter escolhido você. A culpa é de Deus de não ter me escolhido. Ele já me escolheu, me deu vida para poder fazer ali a escolha. Eu é que não escolhi. Não vamos dar um de Adão, passar a responsabilidade, a culpa para o outro, sabendo que essa é a minha responsabilidade. O jovem rico, ele fazia parte de um povo chamado, mas não escolhido. Em Mateus 22,14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Quando você vai buscar um emprego, por que alguém é escolhido? Quando a gente vai a um supermercado, por que aquele tomate ou aquela batata foi escolhida? Porque era pior? Porque estava bichada? Estava podre? Foi por isso que eu escolhi? Claro que não. Foi porque era a melhor entre aquelas que eu podia ver. Era a melhor daquela que estava sendo apresentado. E todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal do Senhor. A batata não sabe, o tomate não sabe por que é que ela não foi escolhida ou escolhido. Mas eu e você, diante do tribunal do Senhor, vai saber os motivos que nos levou para o céu ou nos levou para o inferno. Ninguém vai ser enganado. Deus não é homem para que se engane. A terceira parte, muitos podem até dizer assim: pastor, mas eu quero ser feliz nessa terra. Ei, você não está sozinho nesse negócio. Pastor, eu quero ser abençoado, Você não está sozinho nesse negócio. Deus também está com você. Porque a palavra de Deus diz assim: aquilo que os olhos não viram, nem ouvido ouviram, e nem pôde chegar ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Então Deus tem coisas para nós aqui nessa terra. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele diz assim: seja feito aqui na terra como é no céu. Então tem coisas dos céus que vai acontecer e está acontecendo na nossa vida aqui na terra. Pastor, o que é que está acontecendo? Tem que procurar aqui, encontrar aonde eu me encaixo na Bíblia. Se está aqui a palavra do Senhor, aonde eu me encaixo? Eu me pareço com quais homens ou personagens, profetas da Bíblia? Com quem eu mais pareço? Eu me pareço com Jesus? Barbudo? Não, nas suas atitudes. Eu me pareço com Judas, que faz qualquer coisa por dinheiro? Nós temos que parar a analisar com quem nós aparecemos, com quem é a nossa aparência, com quem se assimila com a gente, com quem a gente tem identidade na Bíblia. Ler a Bíblia e falar assim: eu me pareço com o João, sou amoroso. Outra, só pareço com Pedro, qualquer coisa arranco a espada e já era. Com quem nós nos parecemos? Mas se a gente tem a aparência, a atitude daquele homem, a gente tem que pegar também e falar assim: o que esse homem fez, essa mulher fez, o que ela fez diferente para estar relatada na história? Porque tem gente, meu irmão, a Bíblia, eu falei bastante vezes isso aqui, a Bíblia não esconde os problemas. Deus escolheu Davi para ser rei, lá na casa de Jessé. Deus poderia então tampar as coisas erradas que Davi fez. Deus não escondeu nada. Davi foi lá e cometeu as coisas que cometeu com Betseba, com o marido dela, mandou matar. A palavra de Deus não escondeu nada. E nós às vezes temos vergonha de falar das coisas que cometemos errado para Deus. Se o próprio Deus, os homens que Ele escolheu, Ele relatou na Bíblia, não saiu no jornal dessa semana, saiu na Bíblia, no mundo inteiro. Todo mundo que tem um livro sabe dos problemas, das situações que ocorreram, porque a Bíblia relata também os problemas. O fim, Deus ali escolheu Saul, mandou ali ungir Saul. Depois que perdeu as jumentas, você conhece a história.
Esse homem, aos nossos olhos, poderíamos dizer assim: mas Deus escolheu um cara errado para ser rei. Será que Deus não sabia que ele ia querer, além de ser rei, ser sacerdote também? Jesus cometeu um erro grave, escolheu Judas. Será que Jesus não sabia que Judas ia traí-lo por dinheiro? Aqui nós aprendemos uma lição com Deus, que todos, independente do seu fim, têm oportunidades iguais. Eu e você, eu não sou melhor que você, e você não é melhor do que eu, porque as oportunidades estão aí para ser conquistadas. Judas foi escolhido, Davi foi escolhido, Saul foi escolhido, todos eles tiveram a mesma oportunidade, mas nós, pela palavra de Deus, escolhemos, vemos ali, melhor dizendo, qual foi o fim desses homens. Mas Deus escolheu eles, e escreveu na Bíblia ainda. Alguém poderia dizer: mas olha, Jesus fez uma coisa muito errada, escolheu Judas, olha, escandalizou a igreja, é a oportunidade que Deus está dando. Talvez você esteja no seu coração falando: pastor, você não sabe quantas vezes eu errei. Pedro também errou, negou Jesus, e Jesus olhou para ele e falou assim: eu te avisei. E qual foi a atitude desse homem? Foi pedir perdão, foi buscar conserto. Ao contrário de Judas, que teve a mesma oportunidade. Ele poderia pegar aquelas moedas, sei lá o que ele podia fazer, correr para Jesus e falar: Jesus, fiz uma coisa errada e vim aqui para te pedir perdão. Eu pergunto para você, a Bíblia não diz isso, mas e se Judas tivesse ido a Jesus e pedido perdão, o que poderia ter acontecido? Se Adão, no momento que Deus falou assim: você comeu da fruta, né? Ele falou: comi, te peço perdão. O que poderia ter acontecido? Se muitos de nós aqui que cometemos pecado ontem mesmo à noite, se pedimos perdão pelos pecados hoje, agora de manhã nesse culto, o que Deus pode fazer? Eu não sou diferente daqueles homens que pediram perdão. Eu sou ser humano do mesmo jeito. Nós somos seres humanos do mesmo jeito. Se eu cometi um erro, Deus é fiel para me perdoar. Deus é fiel, porque aquilo tem que sair do meu coração, tem que sair genuíno, puro, verdadeiro, e Deus vai perdoar. Eu creio nisso. Eu creio no perdão do Senhor. Mas a partir do momento que eu fechar os olhos para esta terra, que eu morrer aqui, a oportunidade acabou, meu irmão. Porque não adianta mais. Depois de um frango morto, não adianta você pôr água e ração para ele. Ele não tem mais jeito. Não vai acontecer mais nada. Morreu, frango morto não come, não bebe, não cisca. Então o que Deus está querendo dizer com isso? Que enquanto eu estiver vivo, há oportunidade de você, nós fazermos alguma coisa diferente. Talvez seja hoje a oportunidade. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos as coisas aqui nessa terra, somente nessa terra, o Senhor fala uma coisa muito importante em 1 Coríntios 15:19. Ele diz assim: se esperarmos em Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quem está falando isso? Não é o pastor Osmir, meu irmão, é a Bíblia, a palavra do Senhor. Está falando que aquele que só quer conquistar as coisas nessa terra é miserável. É a Bíblia que está dizendo, não é o pastor Osmir. 15:19, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, ou só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quero aqui concluir e fazer uma pergunta para você.
mas que você não responda para mim, mas responda para o Senhor. Qual é a razão que eu tenho vindo à igreja? O que me traz à igreja? O que me leva na presença do Senhor? É para a realização de alguma coisa somente aqui nessa terra? O que me traz à presença do Senhor? É meu desejo de morar no céu? O que te trouxe nesta manhã no culto? É para perdão dos pecados e o desejo de morar no céu? Eu não conheço a vida de ninguém. Eu não sei porque você veio. Mas você sabe o que te trouxe aqui, os motivos que te trouxe aqui. E se os motivos que me trouxe aqui é somente de ser realizado as coisas terrenas, ei, se eu vir aqui nesta manhã para buscar a presença de Deus, para a realização das coisas que eu desejo aqui nessa terra, eu já estou intitulado por Jesus, na palavra que lemos, que eu sou um cara miserável. Nós viemos aqui porque pensamos na salvação, porque os sinais dos tempos estão me dizendo que Jesus vai voltar e eu não quero ficar para trás. Quem somos aos olhos de Deus? Somos aqueles que o Senhor está encontrando como verdadeiros adoradores? Quem somos? Irmão, essa palavra não serve para você, ela veio para mim primeiro. Eu devo pedir as coisas para me realizar aqui, mas isso não pode ficar na frente ou em primeiro lugar e Jesus em segundo. Meu primeiro relacionamento tem que ser com o Senhor, o segundo, aí a lista, a prioridade é sua, mas o primeiro tem que ser com o Senhor. O que nos trouxe dessa manhã é o desejo de ter uma vida eterna. Esse é o meu primeiro. Buscar o reino de Deus e a justiça dele, essa é a minha prioridade. Quem eu sou aos olhos de Deus? Aquele que ele está procurando como verdadeiros adoradores? Ministério de louvor. Eu quero conclamar e chamar você para fazer uma oração, porque eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Mas independente do tempo que me resta, esta pode ser a oportunidade de mudar o meu destino. Se coloque em pé.